O trabalho de busca ativa nos meses de agosto e setembro é intensificado pelos agentes de endemias, haja vista o período de reprodução do animal, momento de maior risco de acidentes. A inspeção é feita minuciosamente em locais onde há acúmulo de folhas, galhos, pedras e outros materiais considerados ideais para a sobrevivência do escorpião. O trabalho preventivo é para evitar acidentes. A gente tem esse período como referência ainda, mas infelizmente os acidentes têm acontecido durante o ano inteiro. Por quê? Nós temos na nossa região um clima quase que predominante, assim, a gente não tem muita variação climática aqui, apesar do primeiro período ser de chuva, a primeira parte do ano ser de chuva, mas a gente tem quase que o ano todo de calor. Então isso propicia a busca por alimento desses animais. Então toda a orientação que é dada para a população é voltada para minimizar esses acidentes. Tem uma coisa também que as pessoas precisam saber, que na busca ativa feita pelos agentes de endemias, a gente usa sempre os materiais de defesa, o EPI, de proteção individual. Como o pessoal da casa não tem, a gente orienta que faste cama, evite de ter essas coisas, porque buscar escorpião dentro da casa, sem o preparo, sem a técnica, pode até aumentar esse caso de acidente. Então, se tiver nesses casos de suspeita, procure o núcleo de endemias, que a gente manda a equipe na casa dessa pessoa, e os técnicos capacitados é quem vão fazer essa busca ativa para que as pessoas não se exponham ao risco. O médico Leonardo Nunes fala sobre os cuidados para evitar o contato com escorpiões e os riscos de complicações em caso de acidente, de acordo com a faixa etária das vítimas. A gente sabe que os escorpiões são animais extremamente peçonhentos, embora a maior parte dos pacientes vão ter sintomas leves, sintomas locais que a gente chama, que é dor intensa, parestesia, que é o formigamento e o inchaço. Porém, alguns pacientes podem evoluir para formas mais graves, que é a disfunção cardíaca e a disfunção pulmonar, e só dá para diferenciar através de uma avaliação médica. Então a orientação é que todos os pacientes que sejam lesionados, sofram um acidente com escorpião, eles procurem uma unidade de pronto atendimento para que ache essa avaliação e, consequentemente, distinção entre as formas leves, moderadas e graves, que as formas moderadas e graves vão ser aqueles que a gente vai precisar administrar o soro anti-escorpiônico. O agente de endemias chama a atenção para o cuidado com a limpeza, sobretudo no quintal de casa, os ralos, a caixa de esgoto, locais propícios para a proliferação de baratas, o alimento preferido dos escorpiões. A gente foca muito nos cuidados antes que os acidentes aconteçam. A gente tenta ao máximo minimizar as chances de acidente. Para isso a gente passa informações ao pessoal da casa, a comunidade em geral, Os escorpiões, eles são atraídos, na maioria das vezes, eu acho que em quase todos os casos, pelo abrigo e pela alimentação. Então, os abrigos dos escorpiões nas casas são entulhos, resto de material de construção, caixas de papelão, sujeira acumulada como folhas, material orgânico em decomposição, caixa de esgoto, caixa de gordura da cozinha. Porque nesses locais atrai muita barata, que é uma das principais fontes de alimento do escorpião. Então, onde tem resto de alimento, onde tem caixa de gordura, atrai baratas. As baratas, por sua vez, atraem os escorpiões. Então, a gente orienta as pessoas da comunidade, da casa, a eliminar essas chances de juntar barata, de juntar gordura, porque só assim você vai conseguir eliminar os escorpiões. Eliminar da maneira de não atrair. É bom lembrar que escorpião não deve ser combatido com inseticida. Não é para ser usado inseticida no combate a escorpiões. Até porque você não vai conseguir eficiência nisso, vai desalojar os escorpiões desses abrigos e aí vai aumentar as chances de acidente ao invés de diminuir. Em caso de ser picado por um deles, independente da idade da pessoa, o correto é procurar atendimento médico com urgência. Primeiro, que os dois principais espécimes de escorpião envolvidos em acidentes aqui na região é o escorpião amarelo e o escorpião marrom, Principalmente o escorpião amarelo, que também, dentre os escorpiões, é o mais peçonhento. Normalmente ele se abriga em locais escuros, úmidos, já que ele se alimenta de baratas, então ele vai procurar locais que tem entulho. Então é sempre importante, primeiramente, a pessoa ter atenção ao calçar sapatos, ao manipular roupas, já que os principais locais do corpo onde haverão acidentes vão ser as extremidades. As mãos, ao manipular algum objeto, e os pés, ao pisar de forma acidental, ou então calçar um sapato com o animal.
Diante de uma picada, a primeira coisa que se deve fazer é lavar com água corrente, evitar aplicar qualquer produto sobre o local da picada e procurar o quanto antes uma unidade de atendimento. Haja vista que esses animais eles são peçonhentos e o veneno pode implicar em sérias complicações, principalmente quando se trata de crianças e pacientes idosos.